A paz do Senhor. Vamos para o segundo estudo do livro de Apocalipse, a revelação de Deus a João. Apocalipse 1, versículo de número 9. Uma visão de Cristo. O versículo 9 diz assim: Eu sou João, irmão de vocês, unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino, também com aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem. Se nós observarmos neste texto, nós vamos ver que aqui João começa a carta dele também, além da saudação que nós vimos no outro estudo, a saudação exaltando a Deus, e agora nós vemos aqui João falando dele mesmo. Agora ele estava falando de Deus, agora ele está falando dele mesmo, quem ele é. Ele está se identificando, ele está se identificando a ele mesmo. Ele começa a dizer: eu sou João. Ele fala o nome dele, ainda fala também que é irmão de nós, né? Ou seja, da onde está sendo referida a carta, unido com Deus, sendo que ele estava junto com Jesus, tomando parte do reino, pelo sofrimento, né? Com paciência também. Quer dizer que ele estava dizendo que ele era homem sujeito às mesmas paixões, sofrendo o que nós estávamos também sofrendo, padecendo, assim como a igreja da Ásia, né? A carta que era relacionada aos povos da Ásia. E ele começou a falar que ele estava numa ilha de Patmos, que era uma ilha daquela cidade de Patmos, né? Para onde ele havia sido levado, preso, né? Porque ele tinha anunciado a mensagem de Deus, e assim ele foi levado para aquela ilha, foi deixado ali, né? Por pregar a palavra de Deus, a verdade que Deus revelou para ele. E no 10 ele começa a falar: no dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus, que ouviu atrás de mim uma voz forte, como um som de trombeta. E ele começa a falar que quando ele estava ali naquela ilha, ele foi despertado por uma voz, como um som de trombeta. Olha, preste atenção. Como o som de uma trombeta. Você vê que a trombeta, quando ela soa, ela né? É como se fosse um som assim, ó. Olha só que interessante. Então o som era como se fosse uma trombeta, como o som de uma trombeta. E começou a dizer para ele: João, escreve em um livro, mais ou menos assim, o som que estava sendo falado para ele. Aí falou assim: escreve no livro o que vai ver e mande esse livro às igrejas. E falou às igrejas que estão nestas 7 cidades, que seria qual 7 cidades? Efésio, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, né? Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, Deus foi bem objetivo na hora da revelação. Ele mandou pegar um livro, né? Você vai ver, e mande esse livro, né? O que estão nas 7 cidades, as igrejas que estão nas 7 cidades, que seria na cidade de Efésio tinha uma igreja, Esmina também tinha igreja, Pérgamo tinha uma igreja, Tiatira tinha uma igreja, Sardes, Filadélfia e assim por diante. Agora, se nós observarmos também aqui, nós vamos ver aqui a plenitude de Deus. Por que plenitude de Deus? Porque Deus é completo, né? Ele trabalha só com plenitude, ou seja, pleno, é um Deus pleno, é um Deus completo, não falta nada. Se você procurar falta em Deus, você não vai achar, porque Deus é pleno. Então o número 7 significa plenitude, número 7 significa plenitude. Nós vamos ver daqui em diante, tanto que nós já vimos aqui, os 7 Espíritos de Deus diante do altar, né? As 7 cartas da igreja da Ásia, né? Os sete espíritos e os 7 espíritos que andavam ao redor. Então tudo isso, depois nós vamos ver 7 coroas, né?
Então, tudo esse número 7 em Apocalipse seria que Deus falando para João, além das qualidades e das características que ele também é pleno, ele é pleno, então ele é perfeito, ele é pleno, ele é completo, tem tudo, plenitude, tá certo? No 12 diz assim, ó, eu virei para ver, não, perdão, eu virei para ver quem falava comigo, e vi 7 candelabros de ouro. Olha só, mais 7 de novo. Nós ouvimos o número 7 de novo aqui. Quando ele virou para ver quem falava com ele viu 7 candelabros de ouro. 7 candelabros de ouro. Olha a visão que João começou a contemplar, aqueles candelabros de ouro puríssimo que ele viu. E no 13 diz, e no meio deles, no meio daqueles 7 candelabros, né, de ouro, estava um ser parecido como um homem. Era como se fosse um homem, mas só que ele estava vestido de uma roupa que chegava até os pés dele, e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ele tinha uma faixa, como uma faixa de ouro no peito. Ele estava vestido de linho, ele estava vestido com uma roupa que chegava até os pés, segundo a Bíblia, e bem vestido, bem coberto, né? Não aparecia nenhuma parte do seu corpo, a não ser a sua veste, pelo que estava escrito aqui, e dentre ele, no meio dele, estava esse cinto, essa faixa, né, de ouro. E os cabelos dele, segundo a Bíblia, era branco como a lã e como a neve. Olha como o cabelo desse anjo que falava com João, né, desse ser que veio, porque a Bíblia fala que no começo nós lemos, é uma revelação de Deus enviada por um anjo enviado a João, né? Esse anjo podia até ser o próprio Jesus que veio se revelar a João, né? O próprio Filho de Deus. Então nós observamos aqui também que no 14 os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos era brilhante como fogo. Era brilhante como fogo. Agora você vê, o fogo é vermelho, né? O fogo é amarelado, né? Não é vermelho, é amarelado. Você vê que os olhos dele era brilhante como fogo, quer dizer que tinha como fogo eram os olhos dele, e os pés era como fornalha, e os pés era brilhante como bronze refinado na fornalha. Então era como se fosse um ouro, mas era um bronze, né? Polido, era um bronze polido, bem brilhoso mesmo. E a sua voz parecia como o barulho de uma grande cachoeira, tchá, né? Como ele falava, tipo aquela cachoeira que caía, como as águas, né? Como uma cachoeira que caía, era a voz desse anjo. E na mão direita ele segurava 7 estrelas, de novo o número 7. Então, revelando aqui que Deus não falta nada, ele é pleno, né? E na sua mão direita segurava 7 estrelas, 7 estrelas. Nós falamos de 7 anjos ao redor, 7 igrejas da Ásia, né? 7 candelabros, 7 candelabros, e agora nós observamos aqui de novo o número 7, né? Número 7, se vocês verem aqui, ó, vocês vão ver o número 7 de novo, né? O número 7 de novo, as 7 estrelas, né? E no 17 diz assim, ó, quando eu vi cair aos seus pés como morto, porém ele pôs a mão direita sobre mim e me disse. Preste bem atenção, até aqui João começou a escrever essa carta. Nós vemos no outro estudo que ele exaltou a Deus, a grandeza de Deus. E aqui ele começa a falar sobre ele, quem era ele, o que aconteceu com ele. Ele não fala como ele foi lançado, ele não fala como ele foi na ilha de Pátmos. A única coisa que ele diz que ele foi por causa que ele foi preso, foi perseguido e foi preso e foi levado na ilha de Pátmos. Mas se você observar aqui também, ele fala dele e fala do anjo que falava com ele, as características, a fisionomia, a estatura e
e o jeito da voz que falava com ele. Aí João começou a detalhadamente, começou a trazer para que a igreja, aquelas igrejas, tivesse assim uma visão. João queria passar uma realeza do que aconteceu. E João começou a passar a realeza de Jesus, ou de Deus, né? Do anjo que apareceu para ele naquele momento. Como ele era, seu aspecto, seu cabelo, seus braços, o seu corpo, e assim por diante. Ele começou a passar para aquelas pessoas na carta dele. E aqui no 17, a Bíblia fala que quando João viu, ele caiu aos pés dele, ele não aguentou, ele caiu aos pés. Mas porém, o anjo do Senhor pôs a mão, né, na direita sobre ele e disse para ele: não tenha medo, não tenha medo. Aí ele começou a dizer para ele, começou a enaltecer: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que vive, eu sou aquele que estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Olha que Jesus começou a dizer: eu sou o primeiro. Veja bem, aqui você vê a infinitude, a infinitude, aquela característica de Jesus, a onipotência, né? Onipotência, onisciência e a onipresença de Deus aqui. João, ele fala que o próprio Deus falando: não tenha medo, João, porque eu sou o primeiro, eu sou o último, né? Eu conheço o passado, o presente e o futuro. Eu sou aquele que vive, né? Eu sou aquele que vive. Quer dizer que ele dizia: eu sou aquele que vive. Eu não sou uma pessoa morta, né? Eu sou uma pessoa que vivo. Eu estou aqui. Sou uma pessoa, um ser vivo. Não precisa ter medo de mim. Eu estive morto, lógico, mas agora estou vivo. Então ele estava falando da pessoa de Jesus. Preste bem atenção. Eu sou o que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Aí ele ainda disse assim: ó, eu tenho autoridade sobre a morte. Eu tenho autoridade sobre a morte. Quer dizer que a morte, ela me obedece. Olha só a profundeza que a revelação de Apocalipse traz nestes versículos. Jesus estava dizendo aqui que ele tem autoridade sobre a morte. Quer dizer, eu tenho autoridade sobre a morte. Se eu não quiser que você morra, você não morra. E se você morrer, se eu quiser que você ressuscite, eu ressuscito. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer para João que ele tinha o poder sobre a morte não tinha domínio sobre ele. Ele podia ser morto? Podia, mas Deus podia ressuscitar ele. Deus podia ressuscitar, colocar a sua alma de volta em seu corpo. Correto? Então aqui no 19 diz assim, ó: portanto, escreva estas coisas que você vai ver, tanto os que estão acontecendo agora, neste momento, você vai ver, vou te revelar. Deus estava dizendo para João: você vai ver o que está acontecendo agora, como que vai acontecer depois, João. Então escreve essas coisas. Então Jesus aqui foi bem objetivo, bem claro, mandando ele escrever mandando escrever essa carta, né? Nós vemos aqui a parte teológica. Muitas vezes aqui nós vemos parte teológica, vemos a Trindade aqui, nós vemos a pessoa de Jesus, a cristologia também nesse versículo, né? Cristologia. E agora no 20 diz assim, ó: o sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas, olha, aí, ó, preste bem atenção. Aqui eu quero que você preste atenção. Por que eu quero que você preste atenção? Porque aqui Jesus, preste bem atenção, Jesus está revelando a João e dando discernimento das 7 estrelas, quem era as 7 estrelas e quem era os 7 candelabros. No começo nós lemos, no começo agora, no versículo, se eu não me engano, no versículo 10 em diante, nós lemos sobre o candelabro, sobre os 7 candelabros. E também nós lemos mais para baixo sobre 7 estrelas.
Agora o Senhor está dizendo para João, João, eu vou revelar para você quem é os 7 candelabros e eu vou revelar para você quem é as 7 estrelas. Primeiro, 7 candelabros de ouro e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Olha só, 7 estrelas, João. O que é estrela? João, eu estou dizendo que a estrela são os anjos das 7 igrejas da Ásia. Marca aí. Se você quiser escrever, escreve. 7 igrejas, 7 estrelas. Significa 7 igrejas, 7 anjos. 7 anjos que estão nas igrejas. Cada igreja tem uma estrela. Cada igreja tem uma estrela. Ah, mas pastor Claudemir, estrela é pessoa artista, é pessoa famosa. O Senhor estava chamando aqui no versículo as pessoas de estrela. Os anjos são estrelas. Quem são as 7 estrelas? São os anjos das 7 igrejas. E quem são os candelabros? Agora eu vou revelar. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então cada igreja é um candelabro. O que é candelabro? Na visão, era 7 igrejas. Então Deus foi bem objetivo e falou assim, João, olha só os candelabros e olha só as estrelas. Agora eu vou voltar no 10, para os irmãos ver, preste bem atenção. Aonde fala sobre o candelabro, é no 12 que fala, eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. Então, preste bem atenção. Preste bem atenção. Então, as igrejas que o Senhor estava dizendo, quem falava comigo, ele viu 7 candelabros de ouro. As igrejas era especial para Deus, porque era como se fosse ouro. Quando Deus fala, depois mais para frente, nós vamos observar que Deus fala muito para a gente ser refinado como um ouro, né? Procuro que compre de mim ouro refinado no fogo. No fogo. Por que Deus fala sobre o fogo? Porque a igreja é ouro. A igreja simbolizado um ouro, como se fosse um ouro. Então, quem está na igreja, ele tem que, na interpretação desse significado que Deus fala, sobre o cristão também ser provado e ser aprovado como ouro, refinado como ouro. Mas isso aí nós vamos chegar lá mais para frente, aí nós vamos dar outras explicações que vai também entrar outros sentidos também para essa questão deste versículo. Porém, nós estamos aqui no versículo de número 20, que é quem é as 7 estrelas. Então, estrela é os anjos que estão nas 7 igrejas. Tinha anjos dentro daquela igreja? Tem anjos que estão ali naquela igreja que levavam a mensagem para Deus. A Bíblia não fala que os anjos eram os pastores. A Bíblia não fala. Tem muita gente hoje que diz, né, os anjos é os pastores que estão em cada igreja. Mas eu observo que é uma força maior do que o pastor. Porque tudo bem, Deus pode vir se manifestar na vida do pastor e o pastor revelar para aquelas pessoas. Mas eu tenho certeza que há algo espiritual dentro de cada igreja, que aquilo é o anjo daquela igreja. Eu vou abrir um entre parênteses aqui, para quê? Para que os irmãos entendam. Quando Balaão foi atacado pelo anjo, foi um soldado que estava ali, junto com Balaão. Balaão não via aquele anjo. Quando Balaão orou para Deus falar com ele, porque Balaque vinha atacar a cidade, acho que em Números, se eu não me engano, lá no começo da Bíblia, no Velho Testamento, quando o povo de Israel, né, vem vencendo, acho que era em Números mesmo, se eu não me engano. Então, quando Balaque ele ficou sabendo que o povo de Israel vinha vencendo, ele chamou Balaão para amaldiçoar o povo. Só que Balaão falou assim, ó, vamos dormir aqui essa noite, eu vou orar a Deus. O que Deus revelar, eu passo para vocês. Só que Deus revelou para ele não ir. E ele, mesmo assim, forçou Deus, né? Pediu, não, Senhor, deixa eles voltarem e tal. E de tanto ele insistir, Deus acabou mandando ele ir, mas que ele não fizesse o que ele queria, mas que ele fizesse o que Deus colocasse na boca dele. Porém, mesmo assim, Deus falou para ele não ir, mas tinha um anjo ali, tinha um anjo naquela cidade.
E o interessante é que esse anjo, ele pegou a espada desembanhada e ia matar, é, ia matar o profeta, né? O profeta Balaão, ia matar Balaão. A jumenta abriu a boca e falou para ele: tem um anjo na sua frente aí, vai matar você. Só não tô te matando porque eu não tô andando, porque se eu andasse, que a jumenta não tava andando, o Balaão queria que ela andasse. E a jumenta falou: não, se eu andasse, o anjo te mata. Então eu não tô andando para o anjo não te matar. Então eu acho que era algo dentro, eu acho que tem um anjo dentro das igrejas mais forte do que o pastor. Mais forte do que o pastor, que são essas sete, são essas sete estrelas, ok? Então é isso aí. Agora nós vamos pular agora, os irmãos entenderam o que é candelabro, entenderam o que é estrelas. Agora nós vamos agora por número 2, Apocalipse 2. No número 2 diz assim, ó, mensagem à igreja de Efésios. Aí começa a primeira carta. Eu acho que alguns irmãos já leram, mas como nós estamos revelando ou trazendo um estudo das revelações de Apocalipse, lá, nada necessário ou nada lógico que nós temos que ler esse versículo para poder entender essa carta mais profundamente, né? Ele começou ao anjo da igreja, e ele fala que é o anjo, ou a estrela que está na igreja, a estrela que está no candelabro. Vamos falar palavras que João viu. Vamos lá. A estrela que está em candelabro, né? A estrela que está em candelabro, de Efésio, escreve. Então, foi revelado para o anjo o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros. Olha só, ele começa a dizer aqui a mensagem que está segurada. Esta é a mensagem daquele, quer dizer, que Jesus, é a mensagem de Jesus, que está com as 7 estrelas, que está com 7 anjos nas mãos. Ele está com 7 anjos nas mãos direita e anda no meio dos 7 candelabros. Quer dizer que ele está com os anjos da igreja na mão. Ele está com o anjo da igreja na mão. O versículo começa a falar que ele está com anjos na mão. E as 7 estrelas... Perdão. Ele começa a falar que está segurado as 7 estrelas na mão. E que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Olha que profundidade. Profundidade a uma revelação do Apocalipse. Então, eu sou o que vocês têm visto. Eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalha muito, aguentar o sofrimento com paciência, sei que vocês não podem suportar pessoas más, sei que puseram a prova os que dizem são apóstolos, mas não são, assim vocês descobriram que eles são mentirosos, vocês aguentaram as situações com paciência, sofreram por minha causa, sem desanimar, porém, tenho uma coisa contra vocês, e agora quero que vocês me amem como me amavam no princípio. Lembre de quando vocês caíram, arrependa dos seus pecados, faça o que fazia no princípio, se não arrependerem, virei, tirarei do candelabro, tirarei da igreja, tirarei do candelabro, tirarei da igreja, tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam os nicolatas, odeia os nicolatas, fazem como eu também odeio, né? Aqui fala sobre os nicolatas, depois nós vamos estar fazendo um estudo sobre quem eram esses nicolatas. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Então o Senhor Jesus, essa igreja dessa igreja de Efésio, esse candelabro de Efésio, o Senhor manda dizer a estrela daquele candelabro, que está naquele candelabro, né? Eu sei que vai ter irmãos aí pregando: ô candelabro, Jesus está no meio seu, né? Eu sei que vai ter irmãos pregando aí, porque tá vendo que igreja é candelabro. Eu sei que tem irmãos pregando aí que vão pregar essa estrela que tá aqui no altar, essa estrela que tá aqui. Vai falar da estrela, porque ele tá vendo que a estrela é o anjo da igreja, né? Eu tô sabendo disso, mas tudo bem, vamos lá. Já aprenderam isso aí, vamos lá.
E então nós vemos aqui que o Senhor Jesus ele começa a falar sobre para João escrever, e João começa a transmitir a revelação como se fosse o próprio Jesus mesmo, né? Como se fosse o próprio Jesus. E ele começa a dizer a mensagem à igreja de Efésios, mandando que eles voltassem ao primeiro amor, voltassem às primeiras obras, tivesse aquele fervor, aquela energia, aquele vigor do começo, né, do evangelho, para que eles não desistissem. Levanta da onde caísse, se arrependa, né? O Senhor tem uma mensagem para eles se arrepender, é uma mensagem para que eles entrem na posição novamente. Essa é uma revelação para essa igreja de Efésios, para que ela se conserte assim, fervorosamente, no amor de Deus, em renovação, voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras. Essa foi a revelação da igreja de Efésios. Tá bom, irmão? Nós vamos até aqui, depois nós vamos estar trazendo a terceira parte da revelação de Apocalipse, tá bom? Até mais.